Olá, boa noite a todos que estão aqui nos vendo pela live da EJA, com a presença de 3 professores, este que os fala, e os professores José e a coordenadora Adriana. Pessoal, hoje estamos aqui reunidos nessa terça-feira ao vivo, né? Entramos de máscara para falar da importância do uso da máscara com vocês, né? Mas o nosso assunto é sobre cultura corporal. Por isso, usem as máscaras quando saírem de casa, se cuidem, essa coisa toda que vocês já estão sabendo o que tem que fazer. Podemos tirar? José? Sim, né? Já deu umas curtidas, né? Alguém já curtiu lá. Oh, deu problema aqui no meu óculos. Desembaçador traseiro aqui. Boa noite, galera. Eu achei que quando a gente fosse entrar na live agora, eu acho que o lance é assim, a gente tem uma quebra agora. É um papo que tem que ser leve, tem que ser atrativo, tem que ser gostoso, uma terça-feira chuvosa, e a gente vai falar sobre jogos, brincadeiras, cultura corporal, práticas corporais, entender o que significa isso para todos nós, né? Tem tudo a ver com tudo que a gente faz na nossa vida, que tem aprendizados, tem coisa a ver com a EJA, tem toda a nossa cultura aí, e a gente vai falar também um pouco sobre a história, o quanto é importante a história para os jogos, para as brincadeiras, para os esportes, para a dança, para as artes marciais, para a capoeira, para a yoga, para tudo isso que a gente conhece como práticas corporais. Tá bom? A gente vai esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando. Como é que estamos aí, José? O José está monitorando o Facebook. Professora né? Júlia, vendo aí para dentro desse meio campo com a gente. Boa noite. Professora Boa noite Júlia. A todos. Como o próprio Ricardo acaba de falar, né? Uma terça-feira chuvosa, uma conversa boa para a gente se juntar e matar um pouco a saudade e aprender um pouquinho sobre cultura corporal, cultura, história, corpo, movimento. E também para a gente poder se comunicar um pouco com esses nossos alunos, estão mais acostumados com aquela história de 2, 3 professores em sala de aula, né? Agora estão vendo 3 professores aqui na frente da telinha. E para a gente conversar um pouquinho, trocar umas ideias e, de repente, mais adiante, os alunos estarão aqui participando com a gente também. Por enquanto, a professora Júlia está lá assistindo, já deu um aceno. Boa noite, professora Júlia. Boa noite. Boa noite. O pessoal deve estar com problema de trânsito aí para chegar, para assistir, né? Mas logo, logo o pessoal está chegando. Fiquei com uma pergunta agora, professor. Você entrou com uma máscara aí que tinha uma estrela, agora a tua camisa está mostrando que tem outras estrelas aí, que história é essa? Pois tem o time local e o time que eu torço nacionalmente, né? Sou torcedor de 2 times. Dizem que não é possível, mas é possível sim. Então tá. Vamos. Gente, olha só. A gente vai falar hoje, então, né, como foi comentado, sobre jogos, brincadeiras, esportes, né, e a importância que isso tem na nossa vida, principalmente focado na EJA, né, para os sujeitos da EJA, a importância histórica disso tudo, né. É uma live, a gente gostaria muito que quem pudesse estar participando da live assista, né? Mas quem não puder também, nesse momento, vai estar aí, vai estar com material para você assistir depois. É importante ressaltar, pode falar. Kailane e Thaís também ao vivo. Aí, boa noite, meninas. Kailane e Thaís, bem-vindas. Espero que vocês gostem da live. A gente vai falar hoje sobre muita coisa legal e bacana que tem significância importante para a gente. Cultura corporal de movimento, brincadeiras, práticas, jogos e tudo mais aí que envolve nós, seres humanos. O que a gente pode falar mais aí, gente? Eu não sei se eu já começo, não começo. Eu acho espera um pouquinho o pessoal chegar. Não se alongar muito, né? E depois, quem quiser assistir em outro momento, talvez pode ficar por um tempo ali, para que eles vejam mais tarde e comentem também. Então tá, vamos dar início então. Eu preparei essa semana uma HPE, junto com os demais professores da EJA,
que é sobre cultura corporal de movimento. A gente vai explicar nessa live o que é cultura corporal de movimento, que são práticas corporais, né? A gente já deu início, uma pincelada nesse assunto, né? Então, essa live, para quem assistir, vai conseguir fazer muito bem a HPE, porque aqui a gente vai conversar sobre tudo e não vai ter dificuldades, acredito eu, e se tiver, pode procurar também os professores, que a gente vai estar junto aqui para ajudar vocês a realizar essas atividades, tá? O primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é: eu, durante muito tempo da minha vida, da infância até a adolescência, não tinha a real noção que coisas aconteciam antes de eu nascer. Parece que o mundo foi criado quando eu nasci. E a gente tem uma tendência a acreditar nisso, né? Que eu só acredito no que eu vejo, essa coisa toda. Só que não, gente, tem coisas anteriores que aconteceram. Então, o primeiro ponto que a gente tem que colocar é esse, né? Primeiro, a gente nasce, mas a gente já não nasce pulando, a gente já não nasce cantando, a gente já não nasce dançando, a gente já não nasce chutando, jogando futebol, a gente já não nasce correndo, a gente já não nasce trepando em árvore, nadando, essas coisas todas. Isso tudo são atividades, são práticas corporais, tá? Desde jogos e brincadeiras e esses elementos todos que eu falei, anteriores, entre outros, que eu não relatei aqui, yoga, ginástica, atletismo, de várias etapas, né? Musculação e outras, né? São práticas corporais, né? Que a gente aprende de forma social, tá? Com outros seres humanos. O ser humano é um ser social. E todas essas práticas corporais, jogos, brincadeiras, o esporte, né? Que fazem parte de uma cultura corporal de movimento, né? É uma dimensão histórico-social, o corpo, ou cultural, o corpo em movimento, né? Há uma construção histórica. De quanto tempo? Depende. Por exemplo, na minha infância, eu brinquei de amarelinha. Na infância da minha mãe, ela brincou de amarelinha. Foi da mesma forma? Foi do mesmo jeito? Há quanto tempo a amarelinha existe? Quanto tempo se brinca com a amarelinha? Que brincadeiras originaram a amarelinha? Né? Ou outra, o pular corda, o pega-pega, entre outras. Né? Há quanto tempo existem esses jogos? De que forma que eles foram se transformando? Então, tudo está em movimento. Tudo está em movimento. Até qualquer prática corporal, qualquer esporte que a gente conhece hoje em dia, está em movimento e está em transformação. Nem sempre foi assim. Qual é a origem do futebol? Como se deu o futebol? O basquete, o vôlei? São construções históricas, foi de forma do desenvolvimento do ser humano. E por que é importante a gente saber disso tudo? Por que é importante a gente utilizar o conceito, uma interpretação sobre práticas corporais com relação à cultura corporal de movimento, com relação ao esporte e outras atividades físicas? Para a gente entender uma totalidade. Não achar que é só biológico e técnico, mecânico, entenderam? Há uma evolução histórica, há uma criação, há um lúdico, né? E muitas vezes a sociedade atual se apropria disso, uma sociedade capitalista se apropria disso de uma forma de fragmentar, de trazer isso de uma forma da gente não ter a noção de uma histórica, que isso foi um desenvolvimento de longo prazo até a gente chegar aqui, tá? Esse é o papo inicial que eu vou iniciar com você, que eu estou iniciando com vocês, redundância, né? Mas esse é o papo inicial que eu vou ter com vocês, logo após de uma exposição da história que a nossa coordenadora e professora de história, Adriana Trouxer, e o próprio professor de história, José, falarem, a gente volta para a gente bater um papo sobre essa influência histórica e cultural e social que se tem nas práticas corporais, ok? Como é que está a nossa audiência aí, professor José? Tá boa. A Thaís, a Eija Diurno, a Júlia, Kailane. Já aumentou. Eu acredito que deve dar horas para esse pessoal, hein? Se a gente... A gente não deve dar o que eles já têm, né? Já é deles essas horas. Né? É brincadeira. Ainda mais tirando embora. Para quem lembra, né? Antes da pandemia a gente dava horas, né? Tá presente e ganha horas.
Mas a gente está ganhando aqui conhecimento, estamos ganhando, claro que tudo faz parte do aprendizado, isso tudo faz parte da avaliação de vocês também. Vamos lá? Posso passar a bola um pouquinho para a Adriana? Pode, peguei a bola. Eu vou terminar com uma bola, mas eu vou começar com o que o Ricardo comentou ali, que além de coordenadora, eu sou professora de história, e eu tenho uma certa paixão por uma história bem antiga. E essa história que a gente aprende na escola é a história do que o Ricardo falou, da vida do ser humano, né? E a vida do ser humano, ela é repleta de cultura, de tradição. E o que é essa cultura da vida humana? É tudo que o ser humano faz, tudo que o ser humano aprende, em geral, o que o ser humano faz para sobreviver, mas também as diversões que o ser humano realiza e os cultos religiosos que cada ser humano aprende com seus pais, com seus avós. Então, eu vou tentar, a partir disso, do que o Ricardo comentou, né? Que os movimentos que o ser humano realiza, eles muitas vezes estão extremamente relacionados com a prática que o ser humano faz, as atividades que o ser humano aprende com os pais e avós para a sua sobrevivência. Então, eu vou dar uma guinada um pouco maior do que o Ricardo fez ali, que ele falou da infância, da amarelinha. Eu, como professora de história, vou trabalhar com um tempo um pouco mais distante. Então, eu vou tentar voltar ali a mais ou menos 4.800 anos atrás, a 4.800 anos antes de Cristo, desculpa, e pensar na nossa cidade. Imagina como era a nossa cidade, totalmente diferente, mas já havia uma população que vivia aqui e tinha que sobreviver diante de toda a realidade bem diferente do que a gente tem hoje, né? Essa população, em geral, vivia da caça, da coleta e da pesca. E para realizar essas atividades, obviamente, tinham movimentos que esse ser humano realizava que tem alguma semelhança com movimentos que a gente realiza hoje. O caminhar, o correr, o lançar para caçar, né? O remar, né? A gente vive numa cidade que é litorânea, que tem mar, que tem rios. Então, essa população que vive da caça, da coleta e da pesca tem esses movimentos que ele precisa realizar para sobreviver, né? Então, em geral, essas populações caçavam pequenos mamíferos como tatu, cotia, pequenas aves, e também coletava moluscos, né? Quem mora aqui há muito tempo, as pessoas que moram em cidades litorâneas, já devem ter ouvido falar do marisco, do berbigão, da ostra. São moluscos que a gente consegue pegar, né? Coletar nas rochas dos costões das praias. E além da pesca, né? Que é uma outra atividade que ela leva ao movimento do remar, do observar, e essas atividades humanas, elas são apreendidas e elas têm uma relação muito forte com a identidade de um povo, né? A identidade de um povo é o jeito que aquele povo vivia. Esse povo que vivia lá 4.800 anos atrás, aqui na cidade de Florianópolis, deixou alguns indícios, alguns vestígios dessas atividades que eles realizavam. E esses vestígios, eles são maravilhosos, são interessantes, a gente consegue encontrá-los em algumas praias. O José colocou agora para a gente. Pode ampliar um pouco a imagem, José, não sei se é possível. As oficinas líticas, como o próprio nome já fala, a oficina é um lugar de fabricar uma ferramenta que vai ser utilizada para esse tipo de atividade de caça, coleta e pesca, né? Então, a gente tem na Ilha do Campeche, nos Ingleses, na Galheta, na Praia do Pantano do Sul, essas praias que têm costões, é muito comum a gente encontrar esse vestígio da presença humana realizando, modelando as ferramentas que eles vão usar para caça, para coleta e para pesca. Então, esses são locais de trabalho, locais onde eles selecionavam as rochas pequenas, que são chamadas de seixos, depois eles procuravam um lugar para bater e tirar a lasca. Em geral, existiam algumas pessoas que tinham uma habilidade maior nessa escolha e na produção dessa ferramenta. E se o José puder passar para mim a próxima, esse formato de fundo de panela que aparece nessas rochas, pode passar para a próxima imagem, José?
que tem uma representação que simula o movimento que esse povo fazia. Então, ele pegava esse seixo, que é essa rocha pequena que aparece ali, jogava um pouco de areia, um pouco de água, e movimentava esse seixo para fazer o formato bem afiado, para fazer essa coleta dos moluscos. Além desse tipo de vestígio, eu não sei se o José consegue mostrar outra imagem, que tem outro tipo de... uma outra maneira que fica ali o vestígio, a influência desse povo na rocha. É a outra imagem, José. Que vocês, quem conhece a nossa cidade, conhece praias, é muito comum em quase todo o litoral brasileiro. Pulou, é a anterior. Ó, essa aí. Que também é um outro movimento, que é o movimento de afiar, provavelmente, as pontas de lança, né? Isso também a gente encontra nessas praias que provavelmente alguns de vocês já conhecem, já observaram, ou, se não conhecem, não observaram, é um motivo para a gente fazer uma caminhada, né, nas praias, realizar esse movimento, ou lembrar desse movimento anterior, e é um movimento que a gente faz muito com frequência, com outros objetivos, mas faz parte dessa cultura, da cultura corporal de movimento, que é algo que a gente aprendeu, como o próprio Ricardo falou, são movimentos que a gente pratica, que vem de muito tempo, que não é nem da nossa avó e da nossa bisavó, né? Faz parte da cultura humana para a sobrevivência. Depois o José pode passar para a próxima, que é um outro exemplo, que são as boleadeiras, que daí também são instrumentos para caça e para guerra, né? Ela tem esse orifício central ali para que seja preso com uma corda, uma trança de couro. Às vezes eles usavam uma bola só de pedra, ou duas, às vezes 3. Então tem esse movimento, dá para ver o Será fazendo esse movimento, com essa boleadeira para caça e para guerra. Então, são outros movimentos que fazem parte da cultura corporal de povos, não só do Brasil, mas como todo o sul do Brasil, que tem essa prática de caça. Era isso um pouco que eu tinha para conversar com vocês. É algo que é apaixonante para mim. A minha infância eu passei muitas vezes, tive a oportunidade de passar muitas férias na Ilha do Campeche, e lá é um excelente museu arqueológico a céu aberto, né, que dá para a gente conhecer. Quem não conhece, fica aí a dica para conhecer um lugar maravilhoso, incrível, que a nossa cidade tem, e outros costões aí da cidade. E para conhecer, tem que fazer trilha, né, professora? Que é uma prática corporal também, a trilha, que faz parte da cultura corporal de movimento, com todo o acúmulo histórico que é produzido, né? Se começou com uma sobrevivência, hoje em dia se tem muito, né, nessa perspectiva que a gente tem que trabalhar na EJA, né, um lance mais educacional, pedagógico, político, lúdico, né, mas também o sistema se apropria de forma com mercado, né, com mercadoria. Esse é um ponto que a gente questiona muito, né, porque nega esse passado e essa cultura que envolve, né? Isso acaba não... José, pode falar? Opa, desculpa, pode falar, Adriana. Que acaba desvalorizando, não se dando conta de que isso que está na vida humana, que é um conhecimento que a gente adquiriu, né? E que a gente precisa preservar, não preservar, mas conhecer um pouco melhor e entender para conseguir fazer essas relações, né? E a partir da tua fala, eu acho que o que é mais importante para os estudantes da EJA entender é essa ideia de movimento, que as coisas estão em movimento e transformação o tempo todo, né? O que isso, esses povos originários e outros povos em outros lugares da Terra, né? A cultura corporal de movimento deles, as práticas corporais que eles mantiveram, passaram, tal, se tem um acúmulo histórico que transforma as nossas práticas corporais atuais e a gente transforma elas atualmente também, né? Tá tudo em movimento, tudo em transformação o tempo todo. Tá dinâmico, né? A gente está nesse movimento. Exatamente. O professor José tem uma fala, tá com a bola agora, é isso? É isso aí. Joguei a bola agora para o José. Falou em jogar bola, coçou o pé.
Boa noite. Também temos a professora Fernanda ali acompanhando a gente agora, nesse momento, né? A professora Júlia dizendo que quando ela for na Ilha do Campeche, ela vai observar tudo isso lá. Professora Júlia, é legal. Eu não fui na Ilha do Campeche ainda também, mas de repente a gente faz uma saída aí com a EJA qualquer hora dessa. Devemos fazer, sim. Pós-pandemia, né? Todo mundo vacinado. Eu vou tentar fazer uma fala aqui bem rápido, mas buscando uma outra história também relacionada à nossa cidade de Florianópolis, mas também relacionada ao litoral catarinense. Deixa eu achar aqui onde é que eu botei a imagem que eu quero utilizar. Está aqui. Achei. Bom, eu compartilhar essa imagem aqui para o povo. Deixa eu deixar só ela na tela para mim falar. Agora fiquei mais à vontade. Estamos vendo aqui a distância, né? Um monte. Na língua tupi-guarani, tamba. Um monte, mas um monte do que seria isso, né? Gabriela Vilela entrou ali também. Mais uma participante da nossa live. Um monte na língua tupi-guarani, tamba. Mas monte do quê, né? Vamos trocar as imagens ali. Tamba, aqui está esse mesmo monte visto numa outra posição, né, bem mais de cima, que seria Monte de Conchas, Tamba aqui, ou Samba aqui, trazendo para nossa língua, para nossa linguagem atual, né? Samba aqui, uma tradução, não tem nada a ver com a dança samba, e não tem nada, não, aliás, tem a ver com o bairro Sambaqui aqui de Florianópolis. Né? O que isso tem a ver com a cultura corporal de movimento? Eu trouxe essa imagem, essa ideia desse grupo aqui, que também viveu, provavelmente, muito antes do tempo de Cristo. Então, se a gente viajar no tempo até a época de Cristo, nós vamos viajar 2000 anos atrás. Se viajar à época que esses povos fizeram esses sambaquis, esse monte de concha, nós vamos voltar talvez mais uns 2000 antes de Cristo ainda, então uns 4000 anos atrás, 5000 talvez. Sambaquis eram esses montes de concha que os povos que viviam no litoral brasileiro faziam com algumas finalidades. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma espécie de um infográfico, um desenho, uma forma de gráfico, onde a gente vê mais de uma utilização desse monte, que no final vai sobrar um monte de conchas. Então, nós podemos ver aqui algumas pessoas com lança, utilização da lança já significa a necessidade de estar usando o corpo, o movimento, o lançamento aqui, carregando, talvez, próprio material que eles iam utilizar para construir esse sambaquis, né? Como aqui nós temos, mais abaixo aqui da figura, estou vendo aqui, está para correr o mouse na tela, está aparecendo o mouse na tela. Temos aqui a imagem de um sepultamento, bem parecido com o que nós fazemos hoje em dia na nossa cultura, mas essa cultura desses povos mais do passado, aqui do nosso litoral, eles também tinham a cultura de fazer sepultamentos, por exemplo, um vaso de barro, um jarro de barro bem grande, tipo esse que eles estão carregando aqui nas costas, dobrar o corpo do cadáver e fazer o sepultamento nesse monte de conchas. Né? Outra possibilidade de utilização também dos sambaquis eram para fazer os rituais. Nós temos aqui algo que parece uma dança em torno de uma fogueira, né? Todo mundo já deve ter escutado falar na famosa dança da chuva. Talvez eles estivessem aqui fazendo a dança da chuva, ou cultuando seus antepassados, fazendo algum outro tipo de cerimonial. Essa imagem aqui ela é bem interessante, que ela consegue representar um movimento. Né? A gente olha para essa imagem e não consegue dizer que eles estão parados, eles estão se movimentando, talvez andando em círculos, mas o corpo está em movimento. Para que eu quis mostrar isso?
para dizer que, diferente da nossa cultura, que o movimento do corpo, às vezes a gente é incentivado a fazer práticas corporais de movimento, fazer, como se diz, né, fazer atividades físicas, como uma necessidade de saúde, como uma coisa que os tempos modernos, a nossa contemporaneidade impõe. Por exemplo, agora, nessa época de pandemia, de trabalho em casa, eu estou aqui hoje, foi um dia, ontem foi outro dia, que a gente fica maior parte do tempo sentado na frente de uma telinha. Só que não sei se naturalmente o nosso corpo foi feito para viver desse jeito. Chega no final do dia, a gente está com o corpo cansado de ficar inteiro nessa posição, com as vistas cansadas, e a gente começa a se espreguiçar, se mexer, fazer o corpo se movimentar, porque a gente não foi feito para ficar parado, né? Naturalmente, o ser humano precisa se movimentar. Então, culturalmente, a gente aprende a ficar parado, mas sente essa necessidade. Esses povos de tempos passados, de séculos, de milênios passados, isso fazia parte da cultura deles. Fazer uma cerimônia religiosa, como essa que talvez esteja acontecendo nessa imagem, eles estão fazendo o movimento do corpo. Subir num sambaqui desses, esse sambaqui que eu mostrei aqui, ele tem... dizem que ele chegou a ter mais de 30 metros de altura. Hoje ele está com uns 25, 26 metros, por conta da depredação feita pelos mau usos desse espaço, né, pela falta de consideração com a história, com os restos, com os marcos de cultura desses povos, então as pessoas acabam invadindo e não dão a devida valorização. Né? E até consciência, né? Oi? Até consciência, né, sobre isso. Uhum. Sim, sim. Eu tinha mostrado aqui uma outra imagem dos esqueletos. Por exemplo, eles faziam rituais de sepultamentos nos sambaquis. Então, se encontram nesses sambaquis restos humanos, mas não jogados de qualquer jeito, né? Como fruto de um ritual, de um sepultamento. Nós temos aqui em Florianópolis aliás, 2 museus dedicados aos sambaquis, que a gente costuma fazer visita com os estudantes da EJA, que infelizmente esse ano a gente ainda não conseguiu marcar e talvez a gente não vai conseguir enquanto não se resolva essa história de pandemia, né? Onde a gente visita lá algumas peças dessas retiradas de sambaquis, está fora do seu contexto natural, né, mas está no museu cuidado e servindo de história para a gente poder conhecer um pouco. E aqui, para encerrar, já que eu resolvi mostrar o sambaqui, né, um dia, há uns 5, 6 anos atrás, que a gente foi com os nossos núcleos de EJA, nesse maior sambaqui do mundo, que fica ali em Jaguaruna, pouco depois de Laguna, e a gente fez um dia, uma saída de estudo, né, um sábado, a gente passou o dia inteiro fora, fez um piquenique por lá, fez uma passeata legal, um passeio legal, visitando esse sambaqui. E, por fim, para encerrar a minha parte, eu queria mostrar um pouco como é que esses povos, atualmente, eles costumam fazer práticas corporais, mas atividades, fazer movimentos corporais, fazendo parte, incluindo isso na cultura deles. Gaguejando um monte aqui, acho que eu estou nervoso na frente do público. Mas todo mundo também já deve ter escutado falar dos índios, talvez vendo essas imagens pensam em índios, né? E deixa eu ver se eu acho aqui onde é que eu coloquei as imagens desses aqui. É a corrida de toras, já ouviram falar? Está aqui. Vamos ver se eu consigo botar a corrida de toras no ar aqui para vocês assistirem. Eu acho que eu já descobri como é que eu tenho que fazer. Eu fiz errado aqui, mas já vou dar um jeitinho aqui. Só um momentinho. Um pouquinho de paciência. Enquanto tu coloca aí pra gente, eu posso dar umas pinceladas, José? Vai, pode falar. Então, acho que essa ideia de trazer elementos históricos e até de povos primitivos, posso falar assim? Vocês são historiadores. Pode, né? Sim. A nossa sociedade é uma sociedade mais moderna e tal, né? E tem mudanças significativas, né? Vai mudando.
Mas a gente tem a ideia que o ser humano, desde muito, muito tempo, mais de 5, 10 mil anos, 40 mil anos, quanto tempo que a nossa espécie existe, né? Que você tem registro, eu estava vendo, dei uma pesquisada rápida, talvez os historiadores aí saibam melhor do que eu, 90 mil anos, né? Da espécie humana. Talvez um pouco mais, um pouco menos, né? Mas que espécies vão originando e dando outras formas também, né? E um ponto que eu acho que é importante é colocar sobre esse fato que o ser humano ele transforma a natureza por meio do trabalho. E a partir das conquistas corporais, que lhe possibilitam principalmente a liberação das mãos, né? E, consequentemente, a manipulação da matéria. Eu acho que isso é importante, né? Que, assim, o ser humano ele se transformou através do trabalho. E a partir da transformação dele a partir do trabalho, que é a nossa única espécie, é quem faz essa transformação com a natureza, né? A gente vai pegar um pedaço de madeira e fazer um peão. E, de repente, esse peão vira uma brincadeira. Ok? E aí tem muito dessas culturas aí, já que a gente está falando sobre grupos, etnias indígenas, né? A peteca, por exemplo, que a gente conhece, brinca, joga, que hoje, atualmente, talvez se a gente pegar uma criança na atual sociedade, talvez nem conheça da peteca, porque vai se transformando, vai se modificando também. É uma coisa que a gente tem que resguardar e trazer a história, voltar e trazer a história, né? Mas isso tudo é através da transformação, né, e misturas de culturas, e a gente vai lidando com as práticas corporais e a cultura corporal dessa forma. O professor José vai passar o vídeo, é isso? Isso, está no ponto. É rapidinho aqui, não dá nem um minuto. Então, isso é uma prática comum em algumas comunidades chamadas de indígenas, né, de derrubar alguma árvore que eles tenham necessidade, eles só derrubam quando tem necessidade, né, para alimentação, às vezes para produzir algum artefato que eles têm necessidade. E aí eles criaram, desde o final do século passado, desde 1996, chamados Jogos Indígenas. Os Jogos Indígenas, onde eles trazem muitas coisas da cultura deles, como, por exemplo, o uso do arco e flecha, a zarabatana, outras coisas que eles utilizam no dia a dia, na vivência deles, para caça, para o trabalho, para as próprias cerimônias. Então, eles criaram os jogos dos povos indígenas, e essa corrida de toras, por exemplo, eles pegam um pé de buriti, que é um enorme coqueiro, partem em pedaços, eles fazem corridas de revezamento, cada um carrega um pouco, chega no final meio, eu acho, né, que chegam meio cansados no final, porque não deve ser muito leve. Então, só para a gente compartilhar um pouco dessas práticas, dessa cultura de movimento, que também os descendentes dos povos nativos, trazem hoje, mas também como forma de diversão, de descontração, de lazer, pensada para isso. Então, e como essas práticas têm em comum com algumas outras práticas da nossa cultura também, né? Porque tem essa mistura, tem suas especificidades e tem coisas que são incomuns, né? E isso é importante. E mais a nosso tema da nossa live hoje é cultura corporal de movimento na EJA. O que a gente traz toda uma história do passado, da nossa história, né, de povos primitivos, né, de outras etnias que fazem parte da nossa etnia, da nossa construção histórica, social e cultural, né? Gosto de deixar bem claro isso. Com os tempos, com os nossos sujeitos da EJA, né? Por exemplo, na EJA, que tipos de práticas corporais os estudantes da EJA fazem? Né? E como eles conseguem relacionar isso com esse tempo histórico? Isso é importante vocês falarem, né? A gente não vai dar todas as respostas aqui, a gente está mais aqui para fazer provocações, colocar perguntas e até iluminar um pouco esse caminho, mostrar que as coisas não são sempre assim, elas têm toda uma transformação, elas têm todo um movimento, é importante vocês se darem conta disso. Se numa época os povos têm todo um desenvolvimento corporal, do movimento humano, do movimento do corpo e tal,
que envolve a sobrevivência, mas também que envolve também a cultura. E aí, a partir do momento que essa sobrevivência está garantida, que eles conseguem, por exemplo, ter o domínio da agricultura, tá domesticando animais, eles conseguem desenvolver também jogos e brincadeiras, eles conseguem desenvolver dança, eles conseguem desenvolver rituais, né? Isso tudo é da espécie humana, isso tudo faz parte da nossa espécie enquanto seres humanos. Jogos e brincadeiras, esportes, tudo isso é uma construção histórica, né? Yoga, dança, tudo isso da capoeira, são construções históricas que têm algum objetivo, não nasce do nada. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a prática corporal, que é a capoeira, né? Ela tem a sua história, ela tem um momento de resistência. Né? Que resistência é essa? Como é que se deu? Né? Então, esses são elementos importantes para a gente pensar. A gente pode até depois, em uma outra ocasião, marcar um outro encontro para falar só sobre capoeira e sobre outras práticas corporais que estão na cultura de um determinado povo e os outros vão incorporando, vão aprendendo, mas tem ali, sim, muita história. Gostei bastante desse nosso encontro, de juntar um pouco o movimento com a história, né, e perceber o movimento como algo mais amplo, como algo que é da cultura humana, que é como algo, como o próprio Ricardo ressaltou, né, que é algo que tem uma história, que não surgiu do nada, que envolve muita aprendizagem, né? E é importante também destacar essa situação, que o ser humano está sempre aprendendo, né? A dinâmica da vida nos faz estar sempre aprendendo e criando situações diferentes, né? Buscando novas maneiras de viver, né? Agora a gente está bem nesse desafio, né? Buscando novas maneiras de trabalhar, de sobreviver e se movimentando. É isso. Exatamente. Só para finalizar, da minha parte, falar, por exemplo, duas práticas corporais que eu vejo muito presente, três práticas corporais que eu vejo muito presente na EJA, e eu vejo a sua transformação ao longo do tempo, só do meu tempo de vida, tá? Que é o lance da bolinha de gude, da bonica, que eu já vi, quanto os estudantes, né? Já vi isso mais na infância. A pipa, ela é bem presente também, né? É uma prática corporal, é uma brincadeira, tem várias formas de fazer. Como é que se faz a pipa em tal comunidade? Como é que se faz em outra comunidade? A mesma coisa da bolinha de gude, da bonica, né? Como é chamado, como é que é o jeito de brincar, o próprio funk, a dança, o rap, o hip hop, isso tudo também são partes da cultura corporal de movimento, né? Então, o futebol da rua, o nosso esporte, né? Como é isso, assim? Então, é só para colocar iluminar um pouco o caminho, colocar algumas dúvidas também, que não é só trazer todas as respostas aqui, até porque a gente não tem, mas só colocar que as coisas não vieram do nada, né? Tem toda uma construção para esses jogos e para essas brincadeiras e outras práticas corporais, né? Como esporte, dança, ginástica, e é isso. Então, José, consegue ver algum comentário aí, algum estudante se manifestando de alguma maneira? A Kailane disse que acabou a bateria, mas já está de volta. Entrou ali também a Kelly Cristina, a Gabriela Vilela, boa noite, meninas. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, aproveite que estamos aqui ao vivo agora. E se vai valer horas, vai valer horas. Vai, sim. Os estudantes mais velhos já estariam perguntando, os novos não tiveram tempo de pegar essa cultura de depender das horas, né? Mas é muito bom ter vocês aqui participando com a gente, os outros que vão assistir depois também, mesmo que estejam assistindo essa parte gravada em outro horário, também se quiserem fazer seus comentários, tomara que queiram fazer comentários, deixem ali embaixo aqui do vídeo mesmo, se quiserem fazer perguntas também, fiquem à vontade, né? Nós estamos aqui para conversar com vocês. Esperamos que vocês lembrando que essa semana vai vir a HPE, que é sobre cultura corporal de movimento. Então, para quem assistir esse vídeo, né, vai conseguir, eu acho que fazer de uma melhor forma, ter uma maior compreensão da HPE, mas acho que todos vão conseguir fazer tranquilamente.
Com certeza, mas acho que essa nossa conversa aí trouxe mais incentivo a pensar, né, e a ampliar essa ideia de cultura corporal do movimento. Eu aprendi bastante com o professor Ricardo hoje. Professor muito Ricardo, professor de Educação Física, de Cultura Corporal de Movimento. Kelly Cristina, boa noite. Física, a educação física trabalha com a cultura corporal de movimento, né? É o nosso principal objeto. No momento não tem nenhuma pergunta. Tá bom, Kelly. Se tiver depois, fique à vontade, pode escrever aí, eu grave um áudio pra gente, tá bom? Ela tá fazendo assim, ó. Onde é que tá a câmera, Tevinha? Joinha, legal. Joinha. Então tá bom, gente. Eu acho que nós cumprimos a nossa primeira de muitas, né? Transmissões ao vivo, como é que a gente diz na EJA, a nossa compartilhada, a nossa regência compartilhada, né? A nossa live compartilhada. Então, estamos fazendo essa tentativa, espero que tenham próximas, que a gente vá conseguindo fazer com cada vez diferente, cada vez melhor, e que os estudantes consigam comentar para a gente ir adaptando na medida do interesse deles também, né? Dessa vez a gente fez como o Ricardo trouxe essa HPE, e foi uma sugestão de nós três, que a gente conseguiu entrar nesse acordo, mas daqui para frente, se vocês quiserem sugerir outros temas, a gente pode também abordar outras coisas que vocês gostem, que vocês tenham preferência, que vocês tenham afinidade. É isso. Obrigada Lembrando, gente, que as práticas corporais, nesse momento de pandemia, elas podem ser realizadas, só que de uma forma maior cuidado. E quem tiver algum interesse de estar fazendo algum tipo de alongamento, uma dança, yoga, vem conversar comigo, tá? Eu estou em plantão aí, principalmente na quarta-feira à noite, disponibilizando esse tempo, para a gente falar sobre práticas corporais que vocês podem estar fazendo, né? Porque, querendo ou não, a gente tem essa necessidade, como o professor falou, né? De práticas corporais para não só o benefício da nossa saúde, do biológico, mas a questão de aprendizado, de emancipação, evolução, essa coisa toda, tá bom? Gente, olha só, a gente iniciou hoje o programa com uma máscara e vamos terminar com a máscara, né? Colocando as máscaras, não usando máscara no queixo, não usando máscara não sei aonde, a máscara tem que ser aqui, ó, cobrir a boca e o nariz quando sair de casa, viu? É muito importante, ainda tem muita gente vacilando nisso. E a galera da EJA não pode vacilar não, hein? É papo reto aqui. Gostaria de salientar que é possível falar com a máscara, que algumas atividades são mais complicadas, sim, mas é possível falar com a máscara, você consegue ser ouvido, não precisa tirar a máscara para conversar com o coleguinha. Saiu de casa, põe a máscara. Quando estiver em casa, não precisa ficar usando máscara. E vai trocando. A máscara tem tempo. De 3 em 3 horas, troca a máscara. Tá bom? Eu tô com a minha máscara aqui do Botafogo, né? Tem vários tipos de máscaras aí, é importante usar. Boa noite para todo mundo. Alguma coisa? Acho que tá bom. Tá bom, gente. Boa noite. Professora Júlia lá dizendo que amou. Boa noite. Obrigado a todos. Professora Fernanda, Kelly, Thaís, quem mais está lá? Kailane, e tem mais gente lá, vamos ver, a Kailane, a Gabriela, a Júlia, EJA Diurno, quero saber quem é esse EJA Diurno, Thaís, Thales. Falou, gente, boa noite para vocês, tchau. Boa noite a todos, obrigada, Ricardo, José, foi um prazer trocar ideias também. Nós também estamos com saudades, Gabriela, até mais. Conversamos no Facebook, tchau, tchau para vocês. Tchau.